Voltamos. Vamos esperar o Rodrigo Trindade chegar. Estão gostando, pessoal? Digam aí se a live está boa. São muitas questões, né? Esperando o pessoal voltar. Aqui, ó, o doutor Rodrigo já entrou. Opa, acho que virou aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Sumi aqui. Eu te escuto, mas não te vejo. Pois é. Não, eu sumi. Aperta o botãozinho ali para virar a câmera, para usar a câmera do outro lado. Já virei, mas ela não tá virando. Não sei o que é que deu aqui. Ah, apareci. Deu. Problemas técnicos. Mas tá Fechar bem. aqui. Mas por enquanto não tem. Eu tenho visto tantas lives com problemas, com corte. Não, a nossa tá bom, né? Aqui bom. não deu nem vamos falar, Rodrigo. Não Quando a vamos gente falar fala, não, acho que o pessoal tá gostando aqui, então te devolvo a palavra aí já para tu continuares aí. Não, mas eu acho que Por último, tu estavas essa- falando da readequação do local de trabalho, né? Exato. A importância de readequar o local de trabalho, a permanência da responsabilidade da prevenção, que é compartilhada, uma responsabilidade que não é só do poder público, não é só do empregado, mas é compartilhada com o empregador. E principalmente a permanência do dever patronal de garantir um meio ambiente saudável e trabalhar para a redução de riscos. Nesse momento de pandemia, eu acho que esse é uma das questões mais importantes a gente tratar, a gente falar. A ideia do risco mínimo regressivo, que na Constituição da República está lá no artigo 7º, inciso 22, o inciso 23, inciso 22, que trata da redução dos riscos como um dos direitos fundamentais. Nos votos que nós acompanhamos, Beatriz, dos julgamentos das medidas provisórias 927, 936, a gente viu algumas decisões que eu pessoalmente achei inusitadas, de não aplicação de disposições constitucionais muito objetivas, muito claras. Mas o Supremo Tribunal Federal tomou o cuidado, e todos os votos foram nesse sentido, quase todos os votos foram nesse sentido, de dizer que as questões de saúde e segurança, essas fazem parte do núcleo duro que deve ser preservada. E isso se aplica não apenas para os normativos a serem produzidos sobre essa matéria, mas também pelas condutas a serem tomadas pelos empregadores no enfrentamento da pandemia. Acho que esse é um norte importante. Que deve ser seguido, né? Uma coisa que eu acho interessante, Rodrigo, talvez pontuar também, é o dever de informação, né? Eu acho que, para mim, me parece muito importante nesse atual estágio de coisas que estamos vivendo, que o empregador, desde o início, adote uma política muito transparente de informação, informando a respeito das medidas de prevenção, da utilização dos equipamentos de proteção, fiscalizando, treinando, porque isso faz parte justamente de tudo que a gente está dizendo, pela preservação da saúde. O Sebastião Giraldo, né, que é o nosso colega desembargador da Terceira Região, que é autoridade no tema, ele fala exatamente isso. Ele diz que, então, prevenção, informação, né? E algo que ele trouxe que eu achei interessante, que talvez fosse que a gente pudesse falar também, talvez a gente tem falado muito do compliance, né? Do uso do compliance na regulação das relações de trabalho. Esse é um ótimo momento para as pessoas para as empresas colocarem em prática aquelas regras de compliance, né? Ou para adotarem um compliance daqui para frente, no tocante à questão das regras de saúde.
Acho que é importante, é um instrumento importante que pode auxiliar nesse momento também, assim me parece, né? Mas o dever de informação, para mim, é básico, assim, tem que estar muito demonstrado num eventual processo judicial que o empregador tomou essas medidas de bem informar o empregado, de bem treiná-lo, de fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção, para fins de isenção ou mesmo minorar a responsabilização no caso de uma ação judicial. E dos dois lados, né, Sim. Beatriz? Acho que tem, de fato, concordo plenamente contigo, muito bem lembrado, um dever de informação do empregador sobre as medidas de segurança que ele está realizando. Acho que esse dever de informação ele se amplia para o empregador, para que ele informe o seu corpo de funcionários do adoecimento de algum colega também. Acho que isso é importante para que os próprios colegas possam avaliar melhor a sua condição de saúde, e também o dever de informação do empregado. Também. Informar o colega, informar o seu empregador, seu patrão, que se apresenta sintomas do Covid-19. Vou te dar, já que a gente estava falando sobre os processos dos frigoríficos do Noroeste do Rio Grande do Sul, uma das medidas que é buscada pelo Ministério Público do Trabalho e foram ratificadas, inclusive, pelos juízes da região, é de que os empregados que se autodeclararem com sintomas compatíveis com o novo coronavírus, eles não devem embarcar nos ônibus que os levam até a empresa. Então, há uma responsabilidade também do empregado. Também do empregado. Para que ele dissemine os vírus com seus companheiros de trabalho, seus colegas de trabalho. E aqui também, Rodrigo, um ponto importante talvez é que o empregado, não só no ambiente de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, ele tem que se comprometer com essas medidas de prevenção. Perfeito. Porque ele tem que usar máscaras, e aqui eu fiz um alerta no vídeo que eu fiz sobre esse tema, no sentido de o empregado ter muito cuidado com as suas redes sociais. Porque a gente vê notícias, às vezes, o fulano estava jogando vôlei na praia, se reuniu em aglomeração, fez uma festa. Então, isso pode ser utilizado lá na frente como uma contraprova por parte do empregador de que o empregado não se cuidou fora do ambiente de trabalho, né? E isso pode ser utilizado contra o próprio empregado. E aqui alguém falou que o empregador tem que fiscalizar e que também ele pode fazer uso de medidas disciplinares para isso, né? Eu concordo, porque o empregado pode sofrer penas de advertência, suspensão e, ao meu ver, pode chegar até numa desídia, numa justa causa de desídia, caso ele se recuse, por exemplo, a utilizar as máscaras, a guardar a devida distância no ambiente de trabalho. Então, como tu disseste, o dever de informação ele é bilateral para ambas as partes. E tanto o empregado tem esse dever de municiar o empregador com dados e de também se acautelar fora do ambiente de trabalho, como o empregador, né, por outro lado, de informar aos empregados as medidas de prevenção adotadas. Mais do que nunca, né, Rodrigo? Acho que a gente tem falado muito nas lives, tu também, a gente compartilha somos muito humanistas, de que agora é o momento da colaboração, cooperação e solidariedade, mais do que nunca. Nós estamos enfrentando um momento em que a sociedade que tínhamos não vai ser a mesma, né? Nós vamos sair desta para uma outra sociedade. Então é um momento de reconstrução de laços e que bom, né? Se a gente conseguir sair dessa, se as relações de trabalho saírem mais fortalecidas, vivenciando esses valores, né? Eu acho que é importante a gente bater sempre nessa tecla, porque é um momento de colaboração e solidariedade, né? Eu acho que tu pensas como eu. Desconfio. Desconfia bem. Você me conhece já razoavelmente. Mas, de fato, Beatriz, é muito bom ter esse compartilhamento de ideias que nós temos e de esperanças também. Você sabe que a semana passada escrevi um artigo com o nosso amigo em comum, o Guilherme Feliciano, nosso colega juiz lá da 15ª Região, presidente da Anamatra, que nós fizemos uma lembrança. O artigo, inclusive, foi lembrado na Folha de São Paulo. Agora muito bom. Eu li, excelente o artigo. Até Obrigado. Dizer para o pessoal procurar, porque se colocar no Google, encontra. Foi semana passada, né? Foi domingo, acho que saiu na Folha. Foi domingo. Na Folha de São Paulo.
E trata sobre a lembrança, a coincidência que nós temos hoje com com o ambiente 80. a Convenção da Filadélfia. Ela foi produzida em 10 de maio de 1944, alguns dias antes do desembarque na Normandia dos aliados, ou seja, já se iniciando o começo do fim da Segunda Guerra Mundial, e já se projetava um novo mundo. Se estava ainda num mundo em guerra, ainda se estava num mundo assolado pela destruição, pelo genocídio, pelo Holocausto, mas já se projetava que isso ia acabar. Já se projetava que nós íamos ter um novo mundo a ser construído. E devia ser um mundo diferente daquele que levou à desgraça humana do século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial. A valorização da raça, a valorização do dinheiro sobre as pessoas. E a Convenção da Filadélfia ela serviu para isso, para dizer que um novo mundo a ser formado devia ser baseado na justiça social. Foi a primeira convenção internacional e universal de direitos, e que deu origem, inclusive, foi a base da Declaração de Constituição das Nações Unidas, e mostrou que a justiça social devia ser a base de construção desse novo mundo. E não é à toa que o primeiro artigo da Convenção da Filadélfia é a afirmação de que o trabalho não é mercadoria. Eu acho que mais do que nunca, nesse encerrar de uma era que está sendo esse momento da pandemia, do novo coronavírus, da Covid-19, se vai poder construir, eu espero, tenho essa esperança de que seja possível construir um mundo baseado naqueles valores originais de Convenção de Filadélfia, da justiça social, da revalorização do trabalho, e que isso é mais importante do que da lucratividade. Então, em termos muito simples, é valorizar o CPF mais do que o CNPJ. E isso, Rodrigo, eu tenho dito em algumas lives. Esse novo direito do trabalho, eu acho que foi a primeira vez que eu vi, acho que foi tu, num evento da Escola Judicial da 4ª Região, falando em ressignificação, né? Esse novo direito do trabalho ressignificado, a gente vai ter que ampliar o olhar também para abrigar esses invisíveis, né, Rodrigo? Não é o nosso tema hoje. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, porque ficou muito evidente que esses invisíveis que trabalham para aplicativos e tudo mais são muito visíveis. Tem nome, CPF, endereço. Quando o governo procurou cadastrá-los para o auxílio emergencial, mais de 50 milhões de pessoas apareceram, né? Então, a gente também vai ter que... eu conversei isso com o ministro Luiz Felipe naquela live que a gente fez, no sentido de que a gente vai ter que ampliar nosso olhar, e o direito do trabalho, que se fala que é tão protetivo para as relações subordinadas, vai ter que tratar também desses trabalhadores, né, que estão aí, né? De fato, você vê que coisa incrível, né, Beatriz? A gente acabou saindo um pouco do nosso tema, mas sim, algo que é interligado, né? Não tem como, né? Não tem como a gente não falar. Imagina, Beatriz, foi preciso uma pandemia, o maior desastre das nossas gerações, para que as pessoas se dessem conta de que trabalhador eventual, trabalhador autônomo, trabalhador intermitente, trabalhador informal, não é o empreendedor. Não é empreendedor, né? Não é empreendedor. Romântica da sessão da tarde. São Sim. pessoas que ganham pouco, trabalham muito, estão afastados do abrigo da Previdência Social e são tratados como invisíveis. Então, foi preciso uma pandemia para que se desse conta disso. Nós tivemos toda uma alteração de legislação trabalhista nos últimos anos, que aprofundou o quadro de informalidade, aprofundou os achatamentos salariais, diminuiu a integração na Previdência, e em nome de uma ideia de empreendedorismo que nada mais é do que a gestão solitária das próprias pobrezas. Exatamente. Então, a gente consiga superar essas ideias. E eu acho que passou da hora da regulamentação, né, Rodrigo? Olhar, talvez, para o direito comparado e a gente tentar regulamentar a situação que sequer cobertura previdenciária tem, né? Mas voltando para o nosso tema aqui, senão a gente não volta, uma coisa que eu queria te falar, Rodrigo, é a respeito um eventual pedido de rescisão indireta. Se tu achas que cabe, vamos dizer, um empregador que descumpre normas de fornecimento dos equipamentos de proteção, álcool em gel, máscaras, não cumpre essas normas regulamentares, governamentais, será que isso poderia ensejar um pedido de rescisão indireta?
indireta do trabalhador na Justiça do Bom, Trabalho? essa é uma pergunta interessante, muito importante e muito interessante, né? Se há a possibilidade de pedido de rescisão indireta pelo não fornecimento de equipamentos de proteção. Bom, isso tem nome, isso se chama direito de resistência, né? E o direito de resistência é assegurado, inclusive, pela Organização Internacional do Trabalho, é o artigo 13 da Convenção número 155 da OIT, que foi internalizada pelo Brasil, né, por decreto legislativo, depois decreto executivo, depois decreto legislativo, e tem, no mínimo, o status de lei ordinária. Eu, pessoalmente, entendo que tem, como se trata de direitos fundamentais, tem um status supra legal. Exato. Mas vamos deixar, pelo menos, tem status, no mínimo, de lei ordinária. E essa disposição diz que, havendo grave risco ao empregado, pode ele até mesmo interromper o seu serviço sem prejuízo de seus direitos. Os doutrinadores dessa matéria costumam chamar isso de greve ambiental. E a greve ambiental pode ser exercida, inclusive, de forma individual. No Brasil, eu tenho conhecimento da Constituição do Estado de São Paulo, que trata sobre essa matéria. Esse artigo, se não me engano, é o artigo 229, o artigo 228 da Constituição do Estado de São Paulo, que também prevê a possibilidade de interrupção do trabalho em caso de risco grave e iminente à vida do trabalhador. Então, me parece que existe sim essas possibilidades, mas nós temos que avaliar o que nós já temos tratado antes. A gravidade, né? A gravidade da conduta. E verificar outras questões, são questões pontuais, porque não existe uma resposta universal para essa situação. Caso a caso, né, Rodrigo? Caso a caso. Exato. É uma questão que é delicada e que ela incorpora uma outra discussão. Se, por exemplo, os médicos eles devem ser obrigados a trabalhar sabendo que podem ser infectados, não existe nenhuma lei que ordena o suicídio. Mesmo nos anos 40, os pilotos japoneses, os kamikazes, eles sempre foram voluntários. Então, a análise deve ser ponderada, deve ser uma análise de cada situação, avaliando o interesse público, que é inerente às profissões, principalmente as profissões de saúde, e em contrapartida com a avaliação da preservação individual. Mas são várias questões que nós temos que avaliar aí. Se esse trabalhador eu te falo, de risco, por exemplo. Eu te falo a partir de foi um caso concreto que a minha irmã teve aí no Rio Grande do Sul, que é a juíza do trabalho em Porto Alegre, e foi um médico de um determinado hospital que era de grupo de risco e era cardíaco, acima de 60 anos, de um grande hospital de Porto Alegre, e entrou com uma ação questionando justamente isso, porque o hospital não quis o colocar em quarentena, né, em que pese ele tivesse vários fatores de risco. Então, por medida liminar, ela suspendeu, ela o colocou em quarentena, né? Não, a discussão da rescisão indireta vai ficar para o mérito, mas por medida liminar ela deferiu. Então, eu achei interessante até para trazer para o debate, porque é uma questão que talvez a gente vá se enfrentar, né, bastante. E ela seguindo aqui... Tema estudou... E ela é especialista nesse tema, porque estudou muito, escreveu sobre isso, sobre extinção do contrato de emprego por culpa. Na CLT de vocês, né? Na CLT da Gaúcha, né? Faz o merchan aí, essa CLT. É muito boa, é muito boa. Assim como o nosso livro da Reforma Trabalhista de Santa Catarina também é muito bom. Vou fazer excelente propaganda. Rodrigo, prosseguindo aqui, tu entendes que tu já mencionaste lá, mas eu gostaria de aprofundar mais um pouquinho. Se fixada a responsabilidade do empregador, né, no caso de uma doença da Covid, então, assim, a partir do pressuposto que sim, o empregador é responsável pelo contágio do empregado no local de trabalho. Cabe indenização por danos morais, sob a alegação de que é um bem juridicamente que a saúde é um bem juridicamente tutelável, e isso foi incluído na reforma trabalhista, né, no artigo 223B ou C da CLT. O que tu pensas a respeito? É que cortou o início, Beatriz, eu não consegui entender. Não, na realidade, o que eu disse é que se fixada a responsabilidade do empregador, né, o juiz constatou que sim, o empregado foi contaminado
pelo vírus do coronavírus no local de trabalho. A minha pergunta é: a mera contaminação gera o direito à indenização por danos morais, na tua visão? A mera contaminação se gera, é uma questão delicada, difícil, e que eu acho que nesse momento, Beatriz, nós temos que primeiro esperar a averiguação da ciência sobre os efeitos da contaminação. Nós já temos algumas, até para definição de quantum indenizatório. Nós já temos alguns estudos que já dizem que 30% das pessoas que ficaram doentes, né, que vão desenvolver problemas respiratórios, né? Desenvolveram problemas respiratórios. Então, nós temos esse primeiro problema. Temos uma outra situação aqui, é de verificar se houve outros tipos de problemas para essas pessoas, outros tipos de danos. Nós já tivemos informações, deu na TV, todos nós vimos, de que profissionais de saúde que eram hostilizados simplesmente porque eram profissionais de saúde e, portanto, poderiam estar disseminando, levando a doença por onde caminhavam durante a rua e eram hostilizados na rua, eram chutados, não queriam que passassem próximo dessas pessoas. Então, eu acho que nesse momento é cedo da gente avaliar ainda essa situação. Pelo quanto indenizatório. Sabe? Eu digo isso somente pelo quanto indenizatório. Mas a simples circunstância de ter sido infectado e houver culpa do empregador, ou se tratar de atividade de risco, daquelas do risco muito alto, o risco alto fixado pelo OSHA, aí me parece que sim, há sim a responsabilidade. Eu analisei esse ponto, por isso que eu te perguntei, porque eu queria ver o que tu pensavas, e eu fiz um seguinte raciocínio. Se o empregado tem, muitas pessoas são infectadas pelo coronavírus e não desenvolvem sequer sintomas, né? Tem gente que passa... outro dia eu trouxe para uma live uma advogada aqui de Florianópolis, que foi uma das primeiras a ter o coronavírus, e ela disse que ela disse que a primeira semana foi boa, a segunda foi ruim, teve que ir ao hospital, problemas respiratórios. O marido daí foi fazer o exame um mês depois e constatou que não teve sequer nenhum sintoma, nada. Nada, passou incólume por todo o coronavírus. Então, depende de pessoa a pessoa, né? A gente sabe que pessoas vão para a UTI, ficam ligados a respirador, sofrem com problemas respiratórios e muitas vão a óbito, né? Então, eu quando fiz essa análise, eu pensei isso, bom, no caso desse marido da minha amiga, por exemplo, que não teve sintomas, ou se os teve foram muito leves, não, me parece que seja um mero desconforto, se comprovado for que ele não ficou com problemas respiratórios, obviamente. Agora, aquele que vai parar na UTI ou que vem a óbito, para mim não tenho dúvidas disso que gera uma indenização por danos morais aos herdeiros, no caso, né? Do falecido, do trabalhador falecido. Mas é importante dizer, sempre que fixado, que constatada a responsabilidade do empregador. Né? Porque senão, não. Justamente por causa da alta transmissibilidade fora, né? Do trabalho. Mas, Rodrigo, não quero te explorar mais, a gente já está 1h25 quase. Eu quero caminhar aqui já para o final. Quero te agradecer, eu acho que foi ótimo o debate, né? A gente trouxe várias reflexões aqui a respeito. É uma matéria que não se esgota, né, Rodrigo? A gente terá muitas e muitas questões. Eu quero reafirmar aqui, eu acho que o protagonismo da Justiça do Trabalho, que eu acho que é importante a gente observar, que desde o início da pandemia nós temos visto os juízes do trabalho produzindo, trabalhando, emitindo decisões antecipatórias de tutela, sentenças. Nós já estamos tratando do Covid desde o começo de março, né? Desde a metade de março, quando a gente começou nesse processo de isolamento social. E o que eu quero e gosto de deixar, assim, reforçar, justamente é a questão do papel das empresas na questão da solidariedade e da responsabilidade social. A forma com que as empresas estão tratando e tratarão seus empregados durante esse período de extrema vulnerabilidade será cobrada pelos consumidores lá na frente. Eu tenho dito que a gente está passando por uma nova ética empresarial. Não só
relacionada ao consumo, mas a forma com que ela trata os seus empregados. E isso é importante, né? Eu acho que as empresas tenham essa consciência, agindo com bastante solidariedade, como um valor mesmo, estabelecendo. Eu vi outro dia uma entrevista do Cortella e ele dizendo assim, a solidariedade como estratégia de vida. Eu espero que saiamos realmente mais fortalecidos dessa. Creio que muitas lições serão aprendidas, mas espero que no âmbito trabalhista nós tenhamos isso muito firme. Então, muito obrigada por esse compartilhamento de ideias. Te passo a palavra para as tuas considerações finais. Beatriz, sabes que és uma querida amiga, uma pessoa que eu tenho uma muito sincera admiração e já tenho de muito tempo tenho uma relação de muita amizade com a Matra 12, com o Kilser, com a Andrea, com a Érica, com o Narbal, com a Patrícia. E estão todos aqui, ó. A Érica, estão todos aí. Eles estão sempre aqui, queridos. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês e me sinto um pouco mais próximo fisicamente também de Florianópolis, de Santa Catarina e da Matra 12. Fico muito feliz, Beatriz, ver teu sucesso aqui nessas lives. Vejo que o pessoal do Brasil inteiro acompanha e depois comenta o que vem sendo produzido aqui por ti. É um trabalho altruístico que a gente faz de dentro de casa, em prejuízo da convivência com família, com nossas atividades profissionais. Isso só aumenta a virtude, aumenta o valor de todo esse trabalho. Nada do que foi será depois dessa pandemia. E nós estamos num momento de aprendizado, todos nós de vários aprendizados. E a Justiça do Trabalho tem aprendido muito com isso. Nós que trabalhamos, vivemos direito do trabalho, justiça do trabalho, nós temos aprendido muito com isso. A novos procedimentos, a trabalhar de forma diferente, a utilizar teleconferências, como você estava falando, a trabalhar de forma mais rápida e, principalmente, a gente tem visto uma reafirmação do papel do trabalho na nossa sociedade, como as pessoas realmente se definem a partir dos seus trabalhos. As normativas mais importantes são relativas ao direito do trabalho. Isso é importante para hoje, para durante a pandemia, e vai ser importante para quando houver algo mais parecido com a normalidade do que nós tínhamos no passado. Uma felicidade mesmo falar contigo, Beatriz, e fico sempre à tua disposição, tua e todos os amigos e amigas da Matra 12. Muito obrigada, Rodrigo. Eu sempre gosto de encerrar com um trecho literário. E eu fui buscar, obviamente, no Érico Veríssimo, né? Porque estamos aqui diante de um gaúcho e de quem eu sou um mega fã. Então, eu vou dizer uma coisa, Beatriz. O meu nome, meu prenome é... Rodrigo, o Capitão Rodrigo? Exato, porque minha mãe, enquanto grávida, lia... Rodrigos e Bibianas tem aos montes no Rio Grande do Sul. Ela lia um certo Capitão Rodrigo, que é um dos livros da antologia, da trilogia do Érico Veríssimo. Da trilogia do Érico Veríssimo. E é um nome lindo, né? Um nome forte, né, Rodrigo? E aí eu fui buscar, claro, no Érico Veríssimo algo que definisse a nossa live e que te representasse. E ele fala assim, no Olhai os Lírios do Campo, né? Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Então, espero que construamos, né, muitos moinhos de vento pela frente, que esta tenha sido apenas a primeira de muitas lives aí que virão, para a gente debater o direito, para se encontrar e espalhar um pouco da nossa justiça social e da nossa visão de mundo. Muito obrigada, Rodrigo. Agradeço à Matra essas 3 lives que eu conduzi, com Platon, com o ministro Luiz Felipe e contigo. Só time de peso, né? E desejo sucesso. Já convido todos para a próxima live de segunda-feira com a Andrea Passold e com o Oscar Cross, que a gente conseguiu desentocar. O Oscar, inclusive, estava por aqui. E vamos falar sobre a segurança jurídica nesses tempos dessa legislação de emergência. Vai ser uma live muito interessante na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, se eu não me engano. Obrigada a todos que estiveram presentes conosco. Obrigada, Rodrigo, foi ótimo estar contigo. Obrigada pela tua disponibilidade nesta quase 1h30. As lives ficarão salvas aqui no perfil da Matra por 24 horas e depois irão para o canal da Matra no YouTube. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, boa noite.